Eu vou começar esse vídeo indo direto ao ponto. Quando foi a última vez que você olhou para o seu amigão aqui dos Países Baixos e se questionou quanto ao tamanho dele? Ontem? Hoje? Minutos, segundos atrás? Não é de admirar que a maioria dos homens tenha uma ideia bastante distorcida desse tema tamanho médio do pênis. Se você tem a impressão de que o tamanho médio do pênis é de 15 centímetros de comprimento, quando evidentemente ele em estado eretivo, prepare-se para ter um terremoto aí nos seus conceitos. A verdadeira média é até 2,5 centímetros menor, apontam os pesquisadores atuais. Uma revelação para qualquer pessoa preocupada demais com relação ao tamanho do seu instrumento de trabalho. A percepção do homem sobre o comprimento do pênis pode afetar muito sua autoestima. A maioria dos homens, diga-se de passagem, que procuram seus médicos preocupados com o tamanho inadequado do pênis, estão dentro da faixa da normalidade após exames mais pormenorizados. São funcionalmente adequados para as suas atividades sexuais e eles precisam, na verdade, de garantias. É provavelmente tudo uma questão de origem psicológica. Antes de continuar com o assunto, deixa eu te pedir uma coisa aqui. Se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para quando nós tivermos vídeos você irá receber. Assim, você também nos incentiva mais a fazer novos vídeos com quaisquer outros conteúdos com relação a essa temática. Vamos em frente. Qual é o tamanho médio do pênis? O tamanho médio do pênis sem ereção, no estado flácido, mede em torno de 7,6 a 10 centímetros. E o tamanho médio, quando ereto, é em torno de 12,6 a 15,2 centímetros. Em termos de circunferência, você está olhando para uma circunferência média de cerca de 7 a 10 centímetros, quando flácido, e quando ereto, de 10 a 12,6 centímetros. Alguma dessas medidas é definitiva? Longe disso. Como você provavelmente sabe, tanto o comprimento quanto a circunferência podem flutuar dependendo do ambiente ao seu redor e de quão estimulado você está na hora da medição. Na verdade, há uma série de nuances, de fatores que podem aí alterar o tamanho do seu pênis. Por exemplo, a temperatura. Em climas mais frios, um pênis flácido geralmente é menor do que o normal, porque os vasos sanguíneos que compõem os corpos cavernosos contraem para preservar o calor ali dentro do corpo. Da mesma forma, o tempo quente pode aumentar o tamanho do pênis não ereto, conforme os vasos sanguíneos se dilatam e aí um melhor fluxo para os corpos cavernosos em todo o tamanho peniano. Outro fator, os níveis de excitação. Se você estiver aí especialmente disposto, o seu membro irá mostrar isso totalmente. Também é comum ter ereções mais fortes, mais rígidas, ligeiramente maiores do que o normal, quando você é mais estimulado do que habitualmente. Isso se deve ao aumento do suprimento sanguíneo para o pênis, que vai receber, portanto, um aporte maior de sangue e, consequentemente, mais estímulo nessa região. Outro fator é a idade. Depois dos 40 anos, devido aí aos anos passados, pode parecer que o seu pênis esteja um pouco menor, devido a uma combinação do hormônio testosterona um pouco mais reduzido e condições circulatórias relacionadas à própria idade do indivíduo. Um exemplo é a arteriosclerose, em que essas artérias elas ficam obstruídas como uma espécie de depósito de gordura e eles ocorrem, portanto, um suprimento de sangue arterial para o pênis um pouco mais deficitário. E isso fará com que as suas ereções se tornem um pouco menos rígidas, menos firmes. Sempre que você machuca o seu pênis, evidentemente, durante um intercurso sexual violento ou mais vigoroso, ou esportes
o tecido cicatricial ele se forma nessa região e com o tempo pode aumentar essa cicatriz, fazendo com que o seu membro se curve ou ainda de forma leve ou excessiva, dificultando também a ereção além dessa cicatrização. Isso nós chamamos de doença de Peyronie. Isso pode ser aí um assunto para um outro vídeo, de acordo com seus comentários aqui, evidentemente. E um pênis ereto, ele pode então desviar ligeiramente para a esquerda ou para a direita. Isso é normal, mas no entanto, se houver uma curvatura marcadamente mais acentuada, isso tornaria uma penetração na hora do intercurso um pouco dificultoso, causando dor e até impossível. E aí sim é um sinal de doença de Peyronie. À medida que você ganha peso, pode também desenvolver uma almofada, um coxim de gordura a nível do púbis, conhecido como um pânus, um panículo adiposo, que se projeta para fora, ficando aí acomodando a região peniana. Isso significa que o pênis pode estar escondido, embutido, na visão aí que a gente chama de um passarinho sobrevoando a região genital. E isso pode ser devido à gordura excessiva. Disfunção erétil também. Quanto mais firme for a ereção, maior será o seu membro. Isso é um fato. Se você sofre de disfunção erétil, o seu pênis não atingirá aí um comprimento e uma circunferência por completo. A disfunção erétil é muito comum, afetando aí 50% dos homens com mais de 50 anos de idade. Muitas vezes é devido a causas psicoemocionais, incluindo aí problemas de relacionamento, por exemplo, mas pode também significar doenças cardíacas, diabetes e etc. Se você tem disfunção erétil, consulte o seu médico urologista, sem quaisquer demoras. Outro fator são medicamentos. Certos tipos de medicamentos prescritos pelos médicos podem fazer com que o seu pênis pareça um pouco menor do que realmente ele é. Isso inclui aqui os vasoconstritores, em certos também antidepressivos, que podem alterar a sensibilidade genital e reduzir, inclusive, a sua função sexual. A própria finasterida, que é usada para a perda do cabelo nos homens e utilizada em casos de próstatas aumentadas, reduz o nível de testosterona e pode aí causar uma certa alteração na estrutura peniana. Além disso, a cirurgia da próstata e o tratamento do câncer de próstata também estão aí associados ao encurtamento do pênis. Tabagismo. O próprio tabaco, o uso do cigarro, mais aqui uma razão para parar o seu cigarro. Os fumantes têm até 2 vezes mais chances de desenvolver disfunção erétil do que os não fumantes. Foi demonstrado que fumar diminui os efeitos da excitação sexual e isso pode ser devido à liberação de neurotransmissores cerebrais ou ainda devido a efeitos inibitórios sobre a liberação do óxido nítrico no tecido peniano, que é responsável pela ereção. Portanto, pode ter a impressão do pênis ser um pouco reduzido. Pensamentos positivos. Curiosamente, homens sexualmente ativos tendem a superestimar o tamanho dos seus membros ao relatar as medidas. Revelou um estudo americano com homens em idade universitária. Esse é um estudo incrível. Provavelmente isso pode ocorrer porque eles têm um maior senso de masculinidade, competências sexuais e destreza no que aqueles homens que não têm uma experiência sexual compartilhada de forma positiva. Dizem os autores desse estudo ao qual eu estou aqui apresentando para você. Deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreva aqui no nosso canal e ative as notificações para você também receber os próximos conteúdos de forma bem rápida. Eu te vejo em breve. Eu sou o Mário Maciel Júnior e esse é o canal da Saúde do Homem. Tome uma atitude, avance!